Olá, olá! Castanhas quentinhas. Olá! Hoje vamos iniciar o programa Conversa de Mulheres com a Ruth a cantar uma música sobre castanhas. Já começaste? Era só uma brincadeira. Feliz dia de São Martinho para todos. Feliz dias e muitas castanhas, mas sabia, uma curiosidade. O quê? Sabia que não pode comer assim tantas castanhas de uma só vez? Cláudia, pode-se fazer tudo o que nós quisermos, nem tudo nos Não convém. convém. Mas não Exatamente, se exatamente. Para quem nos assiste de outro, se calhar de outro país e não sabe aqui o que é que estamos a falar, estamos a falar então hoje no dia 11 de novembro, em Portugal, é uma tradição festejar-se o dia do São Martinho e fazer-se um magusto, que é uma festa popular, com os amigos, com a família, que se comem castanhas, Não só. bebe-se água pé, jerupiga, Vinho. espera aí que temos aqui outros. Olha, sabias que quando estava a ver bolotas eu nunca comi, não me parece nada bem, mas pronto. Vinho novo, vinho novo, jerupiga. fazem-se brincadeiras e cantam-se cantigas, Cláudia, por isso é que eu acho que tínhamos que cantar. Pois, mas eu não sei Já temos aqui, olha, viram que já temos aqui umas castanhas, olha, tão lindas elas vieram à televisão, como muitas castanhas, exato, assadinhas com sal, crepitam, saltitam, toma lá e dá cá. Mas eu misturo várias músicas, portanto, às vezes não sei se estou a cantar a música certa. Mas então hoje peçam quem tem filhos, netos, sobrinhos, para cantarem a música que de certeza cantaram na escola, uma música, aqueles mais pequeninos. Enquanto comem as castanhas que Exatamente. assaram no forno. Ou cozidas, que há muita gente que gosta de comer cozidas. Tu gostas de castanhas, pois, já sabia. Então, e não ias cantar a tua música? Não. É que a Cláudia teve hoje a cantar uma música. Cláudia, vai, está tudo às... Digam lá, Cláudia, Cláudia. Hoje até temos muita gente, queres que eu... Não há palmada. Já me está a abrir aqueles olhos. Então, pois é, um feliz dia. Estás a ser comprada, a tentar ser comprada. Martinho, para exatamente, para todos. Para quem também não sabe, a lenda do São Martinho, não é? Que ele tirou a sua capa num dia de chuva para dar e que depois foi o sol, não é? É uma lenda também que é contada às nossas crianças e que fala aqui um bocadinho de se pôr no lugar do outro, de empatia. Portanto, acho que é um dia muito maravilhoso e pronto, sim, eu gosto imenso de comer castanhas. Mas sim, a infelicidade é que só deveríamos comer 6. Sabem aquela porção das frutas que se come uma maçã pequena, uma banana pequena? As castanhas só dá direito a 6. Mas quem gosta de castanhas, para que é que dá? Tabuleiro. Exato. Para que é que dá 6 castanhas? Tem uma vantagem, dá muito menos dores de barriga. Porque quando se come um tabuleiro de castanhas, Pois, aquilo... crepita, saltita. Mas pronto, esta é uma altura do ano. Não, pois, é desde que há até agora, até ao Natal, sabe sempre comer e castanhas. ver muitas das castanhas estarem boas é uma sorte. Exatamente, pronto. Então hoje quisemos deixar aqui este sublinhar especial ao dia de São Martinho ao Magusto. Ainda nem falamos das redes sociais. Nossa produtora, não sei. Vamos lá. Olha, vamos então lá. é assim, redes sociais. Não, temos tempo, então hoje é o dia de São Martinho, não nos podem apressar. Eu só não como uma castanha porque, pronto, fica mal na televisão, depois vai ficar a minha barriga a fazer barulho, essas coisas todas. Então, redes sociais, Facebook Conversa de Mulheres, Instagram Conversa.mulheres. Através das redes sociais consegue aceder à informação das nossas convidadas, promocionais, programação e muito mais. Tem de seguir para estar dentro do assunto. Depois, no YouTube, canal Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres, programa completo. É para não perder nada daquilo que acontece aqui, muitas convidadas, muitos projetos e também para dar a conhecer aos seus amigos. Portanto, partilhar. Exatamente, partilha, temos sempre histórias inspiradoras, motivadoras. Esta semana ainda, foi esta semana, sim, foi há 2 dias, o tempo parece que voa. Aprendemos a dançar, eu estive a dançar, não é, Cláudia? A Ruth aprendeu a dançar. Eu não aprendi, eu estive a dançar e a Cláudia teve-se a rir. Deveria ter havido um vídeo dessa parte, deviam ter dividido o ecrã em 2 e ter havido um vídeo dessa parte que teria sido interessante. Um programa muito divertido. Pronto, portanto, temos todas estas várias coisas, programas de culinária, onde ensinamos algumas... Nós não, as convidadas ensinam algumas receitas, temas, essas coisas todas. É assim. Agora é o certo? momento de passarmos o separador. Exato. E já voltamos.
E agora é o momento de darmos a conhecer a nossa convidada de hoje e temos connosco a Daniela. Olá, boa Olá, tarde. boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, a Daniela, qual é o projeto que vem aqui apresentar? Eu venho apresentar o projeto da Festa para Ti, de bolos de aniversário, casamento, batizado, que pronto, é um projeto pequenino, começou há pouco tempo. E que foi logo descoberta, que a nossa produção descobriu logo, já viu? Maravilha. verdade. Tem pernas para andar, para correr e para saltar. É verdade. Temos também sempre esta vontade de dar força também, não só a quem já é grande, mas àqueles que serão grandes brevemente, não é? É isso que nós Sim, desejamos. espero que sim também, não é? Então, Daniela, vamos conhecê-la. Quando era mais pequenina, o que é que sonhava seguir? O que é que se imaginava fazer quando era pequenina? Eu sempre fui muito da natureza e dos animais e, portanto, na realidade, aquilo que eu queria era biologia marinha, desde muito cedo. Biologia marinha era uma palavra que já lhe fazia significado desde que idade? Desde os 8 anos, talvez. 8 anos, biologia marinha. Portanto, era assim uma daquelas meninas muito inteligentes. Começou por ser o treinar os golfinhos, o nadar com baleias e, portanto, Com baleias. É com eu as ia dizer orcas. tubarões. Sim. Com tubarões eu acho que é um bocadinho... Bem, não sei, na realidade não sei o que é mais arriscado. Não faço ideia. Não. Nadar com golfinho. Nadar com golfinhos fofinho. parece tão mais fofinho, não é? Eu acho. É verdade. Sim, entretanto, realmente eu fui para a Biologia Marinha quando terminei o 12º ano. E quando Espera cheguei lá, que está a lá, andar muito rápido. Então, queria ser já bióloga marinha desde sempre. sim, sempre soube que queria fazer alguma coisa ligada aos animais e à natureza. E, por exemplo, lá em casa tinha muitos animais ou em algum sítio deixavam-na ter animais e era daqueles que está Levava os sempre a animais para chatear. casa. Exato, os pais e levavam os animais para debaixo da cama, escondidos. Sim, desde sempre que me lembro de ter animais. Primeiro morávamos num apartamento e tínhamos à volta de uns 5, 6. A sério? Entre... Que animais? Tínhamos um cão, tínhamos um coelho, tínhamos um periquito, tínhamos peixes, tartarugas. Portanto, sempre tive muito contacto com os animais. E depois, os meus pais mudaram-se para uma quinta, na altura. Isso E é então, vida. a partir daí, foi sempre a É de somar. onde? De Vila Franca de Xira. Vila Franca de Xira. De terra do Ribatejo. É verdade. Então, galinhas. As castanhas são galinhas. boas. Tivemos galinhas e patos. E cuidava cães. deles. Sim, lembro-me perfeitamente, devia ter uns 12 anos. Aquilo nós tínhamos uma quinta muito grande e até andávamos de moto 4, aquelas pequeninas. Então eu tinha ido ver as galinhas e trouxe um pintainho que estava doente, provavelmente, mas trouxe-o no bolso a pedir socorro aos meus pais de, por favor, o pintainho, ele não está bem, precisamos de o ajudar. Salvar o pintainho. Mais à frente vamos comer, se calhar, não? Esta é a verdadeira história das quintas, meus amigos. Não sejam assim. Não, mas é porque as crianças têm todo este amor e depois quando eles são pequeninos, mas na realidade... Fala assim, Rui. Mas na realidade eles são crianças. É verdade, nós não chegámos a comer as galinhas porque, entretanto, na altura o nosso cão fez o favor. Fez ela. Alguém comeu. Sim. Estás assustada? Nunca tiveste uma quinta nem os animais? Não. Mas eu não tinha essa consciência. Quando era pequena não Eu já tinha a tive em casa consciência. Tartarugas. Pronto, exato. De que íamos comer os animais, não é? Quando nós somos crianças, nós não pensamos nisso. Eu sabia que eles apareciam e tinha consciência que a minha avó matava. Mas, de alguma maneira, parece que não eram aqueles mesmo que eu ia lá abaixo à capoeira ver pequeninos. Não sei, aquilo parece que é tudo assim muito desligado, não é? Mas pronto, é a vida, não é? É assim, é o ciclo da vida. Então, a Daniela é apaixonada por animais. Então, e depois? Depois fui para a universidade, para a Biologia Marinha, e nessa altura engravidei da minha filha pequenina, que me levou a sair do curso de Biologia Marinha e nunca terminei. Entretanto, fui trabalhar na área administrativa e pronto, e que me levou até à minha carreira profissional hoje. Então, e novinha, fazia bolos, juntava-se com a família, Exato, lá na quinta participava? tinham vontade assim, como é que era a cozinha na quinta?
Então, eu sempre fiz bolos desde muito cedo. Aliás, até há pouco tempo a minha tia partilhou umas fotografias do meu primeiro bolo, que foi para sério? o meu primo. Oh, Sim, devíamos ter tido essa fotografia. Era giro. verdade. Depois mostrarmos essa foi muito engraçado. Se calhar não podíamos passar, porque era um bolo do Shin Chan, aquele bonequinho que mete o rabinho de fora. Ah, E então tinha pois, vários são bonequinhos desses. 3 e pouco da tarde, não sei se dá. Colocávamos Sim. a fatia do bolo. Orar, qualquer coisa. Mas sim, mas foi engraçado perceber que realmente comecei a fazer bolos com modelagem quando tinha 13, 14 anos, Sério? talvez. E nessa, quando tinha 13, 14 anos já se via muitos bolos destes? Eu Ou acho que começava-se a não. ver agora? Eu acho que se começavam a ver alguns, não era muito. Na altura, a maior parte dos bolos de aniversário era aquele tradicional O de amarelo. supermercado, exatamente, Sim. com o doce de ovos por cima. Sim. E que é muito bom, E eu gosto. verdade. É verdade. mas há que evoluir. Sim, mas pronto, nessa altura foi quando comecei a fazer E o que é alguns bolos. porquê fazer esse bolo, esse bolo que foi o primeiro, porquê fazer esse bolo? Porque era para um aniversário especial e porquê é que se lembrou de ir fazer a modelagem e isso tudo? Porque ele gostava muito dos bonecos na altura e ele tinha dito que gostava de ter uma festa de anos daqueles bonecos. E então nós pensámos, ok, por que não fazer um bolo? E fomos comprar as pastas de açúcar e Também tudo mais. há uns anos atrás não era assim tão fácil de encontrar, não é? Difícil. Hoje Exato. já há mais lojas que vendem e tudo, não é? Sim, na altura não era muito fácil. Lembro-me que nós até comprámos num armazém em Olhão, que vendia assim... Olhão. Olhão, sim, porque a minha tia mora no Algarve. Ah, ok, eu assim, bem, foi mesmo longe buscar o... Longe, sim, sim. Sim. Não, a minha tia mora no Algarve, eu estava lá de férias e então nessa altura fomos comprar as coisas para fazer o bolo para o menino. E demorou muito tempo a fazer os bonecos e as coisas? O que é que fez nesse bolo? Eu já não me recordo do Sim. tempo que demorou. Deve ter demorado algum, não é? Mas também tinha Para os tempo na altura, primeiros. com 13 anos, Sim. estava de férias, isto era tempo para fazer tudo. E portanto era um bolo bastante simples, retangular, coberto com pasta de açúcar e com 3 bonecos lá em cima. Portanto foi o primeiro. Foi tipo uma brincadeira de quem... Eu tenho Uma sempre brincadeira aquela... a sério. Não, mas eu vou continuar. Que é tipo fazer plasticina, não é? Lembras-te que uma vez na primeira temporada nós fizemos umas coisas em pasta de açúcar? Lembras-te disso ou não? Lembro. Pronto, eu lembro. Florzinhas, não foi? Não sei o que é que fizeste nem o que é que eu fiz. Só sei que fiz na pasta de açúcar e que tive essa sensação que era um bocadinho como fazer plasticina, apesar de ter uma textura diferente, tem que se ter outros cuidados, não é? Mas que é um bocadinho aquela ideia de estar aqui a modelar a plasticina. Sim, é idêntico. A plasticina, a pasta de modelar, não é? Sim. Ou aquela massa que a minha avó fazia muito quando eu era pequena, a farinha e água. Sim. Sim. Depois pedíamos Aquela no massa que era de restaurante. pão, sim. Exatamente. E portanto nós ficávamos a fazer formas com aquilo e depois ia ao forno e era uma alegria lá em casa que tínhamos Ver aquilo assim. coisinhas novas. A minha quase nunca ia ao forno, eu acho que comia antes de ir para o forno. A gente brincava, depois aquilo ficava... Ficou assim. Então e depois, e durante aqui a sua, vá lá, adolescência, juventude, continuou a fazer bolos, depois começou a fazer bolos para as festas ou nem por isso? Eu fazia bolos para familiares. Portanto, fazia para os meus primos, para a minha irmã, para as minhas Pesquisava. tias. Sim. Muita pesquisa. Via muitos vídeos de como é que se fazia. Às vezes pediam, consegues fazer uma peça de Lego? Então, eu ia pesquisar como é que aquilo se fazia. Porque há muitos vídeos, não é? fazer. Agora no YouTube e tudo, muitos tutoriais de como fazer algumas coisas específicas, uma mala, a peça de Lego, um boneco, não é? Há já muitos vídeos sobre isso. Sim, já podemos encontrar bastantes conteúdos online a nível de vídeos e mesmo com imagens dos procedimentos, o passo a passo para se poder fazer as peças de modelagem. E, portanto, hoje em dia é muito fácil nós encontrarmos. Portanto, na realidade o negócio não começou há muito tempo, mas na realidade a prática começou há muito tempo. Sim, mesmo antes de se ver com pasta de açúcar, já se via esses tutoriais com as plasticinas e, entretanto, depois passou a ver com a pasta de açúcar, a pasta de modelar e... Que é diferente, não é? Depois a maneira, o tempo para modelar e os cuidados que tem que se ter às vezes não são bem iguais por causa da textura, não é? Sim, é diferente, até porque a pasta de açúcar tem mais tendência em ficar mais mole. Portanto, nós temos de adicionar sempre o CMC, que acaba por fazer com que a pasta fique mais CMC, rígida. isso é o quê? Sim, é um pozinho Ok. que nós adicionamos e faz com que a pasta seque. Portanto, a pasta seca e fica com aquela espessura. Muito bem. Portanto, estes anos todos sempre a fazer bolos dos mais variadíssimos.
E para si não fazia, porque está a dizer que fazia para os familiares. Sim, para mim não fazia. A sério? Porquê? Porque dedicava sempre muito mais aos outros e aproveitava o meu dia de anos, não é? É aquele dia em que é para as pessoas nos oferecerem Sim, a nós, pois, não é? também para é nós. verdade, Sim, também é verdade. Passar o dia de... Bem, se gosta muito, se calhar, mas fazer um bolo para si próprio, se calhar também não é... Sim, significa que ia passar o meu dia de anos a fazer aquilo, não é? Para chegar ao jantar e ter o bolo feito. Então não fazia muito sentido. Também é para ser mimada, não é? Claro. Então, nesta altura, nunca pensou que poderia ser o seu projeto? Não, nunca pensei que poderia ser o meu projeto, nunca pensei sequer em fazer isso para fora. E só agora, mais tarde, não é? É que voltou a surgir. E agora uma pergunta que não tem nada a ver. Gosta de castanhas? Adoro castanhas. Pronto. Agora lembrei-me que não perguntei, que há Adoro. bocado fizemos uma brincadeira das castanhas e escolhimos a convidada e não foi nada educada da minha parte, pelo menos. Adoro castanhas. E já Adoro. fez algum bolo? Bem, hoje temos aqui uma coisa, mas com castanhas e assim, não. Não, nunca tive a oportunidade de fazer, até porque o projeto é muito recente. Mas adoro castanhas e isso, se calhar, é uma excelente ideia. É uma excelente bolo ideia, com não sabor é? a castanha? Pois, não sei, com sabor, com coisas. Há bolo pois, de não sei. nós? Com creme, talvez, tal como se faz o puré de castanha, não é? Sim, que é Conseguir-se muito bom. fazer um género de puré de castanha para recheio, não sei bem. Olha, já estou aqui a dar. Estás a ver, Cláudia, as minhas É um projeto ideias. para o futuro. Próximo As ano minhas nos ideias. encontramos. Exato, para E temos aí um falar bolinho. sobre isso. E então, e é criativa em relação à parte da cozinha, neste tempo todo que foi fazendo os bolos, é só a parte da modelagem, portanto, esta parte mais exterior, não é? Ou também em relação à cozinha, a fazer um bolo, a experimentar uma receita, a pôr ali o seu toque, também é assim esta pessoa? Sim, eu acho que nós quando desenvolvemos uma receita nova, não é? Temos normalmente como base uma receita que já existe, mas depois vamos adaptando sempre para dar o nosso toque e aquilo que nós queremos fazer da receita. Eu não gosto muito de cozinhar, é a verdade. Tudo o que seja de comidas, eu não gosto de fazer. Não. Eu gosto sim da parte da pastelaria e dos bolos e tudo mais. Agora, o resto, não. Não gosto do resto. Não. Portanto, e durante este tempo que esteve vá em treino, fazia também esta parte de experimentar receitas novas? Sim, eu acabava sempre por agarrar numa receita que já existia e depois, afinal, isto é uma receita de chocolate, mas eu quero adicionar aqui uma coisa diferente. E então adicionava. Às vezes corre bem, outras vezes não corre tão bem, não é? Mas faz parte do processo. Quem eram as cobaias? Normalmente a minha irmã. A sua irmã era a cobaia. Sortuda. Sortuda, em alguns dias, não Pronto, é assim. Mas eu acho que quem gosta de experimentar, experimenta. Eu gosto de experimentar mesmo, que depois fique desiludida com o que experimentei, não é? Sim. E é sempre bom, é um processo, não é? Assim que nós chegamos àquilo que é o ideal, é ir experimentando. Muito bem. E então, estava-nos a contar que fez o seu curso, não é? Que começou o seu curso, mas depois nasceu, ficou grávida. Nasceu a menina. É verdade, veio a Princesa Alice e pronto, e entretanto comecei a trabalhar e tenho estado a trabalhar para ela, basicamente. E teve que aqui deixar aqui um bocadinho o seu sonho em stand-by, esta parte, não é, da biologia marinha, em stand-by. Já pensou alguma vez em voltar? Já pensei, mas nesta fase da minha vida não é uma coisa que faça muito sentido. Até porque nós, depois de entrarmos no mercado de trabalho, percebemos que nem sempre é valorizado o facto de nós termos um curso superior. Às vezes até se tem, as pessoas têm a ideia errada, não, porque depende dos sítios. Às vezes até se tem mais facilidade em ter um emprego com menos estudos, porque, claro, permite um salário mais baixo, não é? Do que a pessoa que é licenciada tem que receber não sei o quê porque é licenciada, mas ainda não tem a experiência, então às vezes as empresas preferem, não é? É verdade, sim. Aconteceu-me por acaso uma vez, numa entrevista de emprego, dizerem-me que eu tinha demasiadas competências para o cargo que ia ocupar. Na altura, foi quando eu entrei no mercado de trabalho, fiquei um bocadinho confusa, mas hoje consigo ter outra perspectiva disso e é realmente aquilo que está a dizer, das pessoas optam por ter alguém com experiência, mesmo que não tenha estudos. E as pessoas que têm estudos, vemos muitas vezes pessoas licenciadas e com mestrados a trabalhar no supermercado. Sim, exatamente. E foi fácil, depois de ter, já tinha uma filha quando foi a trabalhar, não é?
Ou foi trabalhar, estava grávida? Não, eu fui trabalhar quando estava grávida. E foi fácil arranjar esse emprego? Porque é uma questão que já falámos aqui muitas vezes sobre isso, sobre as mães, não é? Sim. Como é que é a questão laboral quando se está grávida e quando se depois tem um filho? Eu, se calhar, tenho uma ideia um bocadinho diferente da maior parte das pessoas. Porque Mas eu é a acho sua ideia, que... partilhe connosco. Exato. Eu acho que até foi muito fácil arranjar trabalho mesmo estando grávida. Na altura, eu até arranjei trabalho num centro de explicações, a dar explicações, e foi na altura em que se falava muito que havia falta de professores e que não havia muitos desempregados. Portanto, na altura eu até comentava, então, mas como é que há tantos professores desempregados e eu, grávida, consigo arranjar trabalho num centro de estudos? Porque se calhar o professor também não quer ir receber o que foi receber, não é? Exato. Provavelmente não Tudo iria aqui querer às vezes receber. é uma questão de números, não é? A pessoa não quer ir receber aquilo porque o trabalho habitual seria outro valor, não é? Exato, mas se nós formos a ver, às vezes, em vez de estar... Aliás, era um ordenado que era muito acima do ordenado mínimo na altura, e em vez de estar em casa desempregada a dizer não há trabalho para mim, não é? Pelo menos eu penso assim. Isto aqui, tínhamos que abrir é um aqui uma assunto, caixinha de sim. Pandora, porque depois há toda aquela questão que a pessoa recebe, quanto é que recebe, não é? Pronto. E as pessoas às vezes fazem contas, não é? Para eu ir para ali vou gastar X, vou receber isto, e se eu ficar em casa, como já trabalhei, se calhar ainda consigo receber outro X. Mas pronto, cada um vai fazendo como acha que tem que ser feito e pronto. Então, foi fácil para si arranjar este emprego, não é? Sim. E depois depois teve a bebê, não é? Depois a seguir também foi fácil com o bebê, Foi mais difícil. Quando nós temos filhos é mais difícil. porque perguntam, não é? Tem Sim. filhos. Sim, perguntam se temos filhos Que e idade até é há que empresas têm? que logo dizem que não. Que não recebem ninguém com filhos, Isso não é? também é um assunto que já foi aqui falado. Sim, sim. É o quê? É verdade. É difícil, não é? Porque, tendo filhos ou não, nós temos sempre de trabalhar. Mas também percebo o outro lado das empresas. Claro. Que pessoas que têm filhos, obviamente, Faltam mais. Faltam mais. Não há muito a dizer sobre esse assunto, não é? Quem tem Exato. filhos e fica a cargo de ir com eles ao médico, tudo, vai faltar mais, portanto, não há muito a dizer sobre esse assunto, não é? claro. É mesmo assim. E então, depois, como é que foi aqui? O que é que a fez começar um negócio, não é? Ficou sem emprego? O que é que aconteceu? Não, eu estava empregada e a minha filha andava numa escola privada e passou agora para o primeiro ciclo e ia passar para uma escola pública. E na escola pública, o horário da escola é das 9 às 3h30, depois tem o prolongamento das AEC e é até às 5h15. E é muito difícil nós termos um trabalho que entremos às 9 e saímos às 5h15. Sim. Tem que Então- ter a ATL, não é? Exatamente, então eu pensei, de que forma é que eu posso acompanhar mais a minha filha na escola, ter mais tempo para ela e que não seja necessário colocá-la no ATL, portanto vou deixá-la à escola às 7 e depois vou buscá-la às 8 da noite, não faz sentido. E daí... Mas, desculpe só perguntar-lhe, só sentiu isso agora, porque antes ela já a pôs em algum sítio, não é? Mas ela estava numa escola privada, então acabava por ser mais tranquilo. Se havia um dia que eu entrava mais tarde, ela ia mais tarde, se podíamos ir buscá-la mais Sim, cedo, também íamos não há mais ainda cedo. aquele rigor do primeiro ciclo, não é? Exatamente, sim. E agora passando para a escola pública, nós também já sabíamos que íamos apanhar outros desafios, não é? Ela vai entrar no primeiro ano, vai exigir mais atenção, começa a ter trabalhos de casa, e portanto as escolas públicas até têm as associações de pais. E então eu pensei, ok, vamos lá arranjar um mecanismo para conseguirmos chegar a todos estes lados, não é? Porque é engraçado, muitas das mães, pessoas que nos chegam aqui, foi quando tiveram o bebê, quando precisaram de ficar a tomar conta dele, que tiveram este baque de preciso de mais tempo, agora tenho um bebê, agora tenho um filho, ou agora tenho 2, ou tenho 3, pronto, cada um tem a sua razão. Mas acho há que muitos projetos que sim. começaram dessa forma, sim. Fiquei grávida, tem outras prioridades na vida, mas aqui a Daniela, só festa para ti, mas não. A Daniela, quando a filha foi para a escola e precisou aqui, se calhar, de mais apoio, não é? Sim, sim, para mim foi quando fez mais sentido, porque ela antes estava na escola e estava bem, eu ia buscá-la à hora normal, íamos para casa e fazíamos as nossas atividades, e agora não, agora ela vem para casa e tem trabalhos de casa para fazer e, portanto... Todos os dias? Não. Pois, Agora no não início tem do sempre, primeiro ano sim. tem poucas vezes. Sim, Mas é sempre diferente ter aquele acompanhamento ao fim do dia. claro.
E eu acho que é sem dúvida, acho que toda a gente sabe que é uma vantagem os miúdos que não precisam de ficar na escola o dia todo e que têm, às vezes, uma avó ou alguém, ou os próprios pais, não é? Que podem ir buscar vantagens, e que vão para casa e estão ali em casa, é sempre muito mais tranquilo do que ficar... Sim, do que terem de assim. ficar na escola, não é? E No então, entanto, quem não tem essa possibilidade, no entanto, quem tem não o prolongamento, tem, a tela e tudo exatamente, mais. e cada um tem que gerir as coisas da Exato. sua maneira, não é? Não há soluções perfeitas. Cada um tem que... Sim, e o que dá para mim pode não dar sim. para vocês, não é? Claramente, Para toda a gente. eu não iria viver a fazer bolos, porque iríamos todos morrer à fome. Portanto, e modelagens então, ui, havia de ser bonito. Portanto, claramente para mim não daria. Mas Pronto. assar-se castanhas, se calhar safavas. Não sei, tem dias em que elas correm bem, outros dias que ficam duras. É como, Mas também há dias que os bolos não saem tão bem como outros, não é? Há dias péssimos está tudo também. bem. Podia ser daquelas senhoras que vão lá vender as castanhas com as coisas aquele quentes. cheirinho tão bom. Sim. Só não deve ser bom quando queres tirar o cheirinho em casa e vais dormir a cheirar toda uma coisa. Porque até quando vamos passear à rua, a Lisboa ou assim, que tem aquele... Parece que aquele cheiro fica em nós e vamos para casa. As castanhas vêm sempre à conversa. Mas pronto. Bem, hoje é o dia das castanhas. Temos falado... Se não falarmos hoje de castanhas, vamos falar quando? Meu Deus, nunca mais vamos falar. E então, decidiu começar... Como é que se lembrou de fazer isto? Como é que surgiu aqui esta... Eu sempre fiz os bolos de aniversário da minha filha. Claro. Claro, tinha de ser. Claro. E então, quando comecei a pensar realmente num negócio que me permitisse estar, nem é estar mais disponível, é ter horários mais flexíveis. Portanto, lembrei-me logo, isto de fazer bolos, se calhar, até podia estender aqui um bocadinho para fora da nossa rede familiar e de amigos e a coisa até resultava. E tem vindo a resultar, não é? E então, como é que se deu a conhecer? O que é que fez para se preparar para fazer isso? Eu comecei, portanto, por criar a página. Sim. Comecei por partilhar alguns trabalhos que já tinha feito não é? antes, sim. E ao final de um mês, por aí, começaram a surgir alguns pedidos, a pouco e pouco. E, portanto, foi agarrar neles e dar tudo, não é? E então, e como é que foi definir aqui o que é que ia fazer? Porque depois há aqui, quando se começa um negócio, não é? É aqui jovem, porque se vê que é jovem, empreender é uma coisa de responsabilidade, não é? Como é que foi aqui definir o que é que eu vou fazer? Vou fazer isto, não vou fazer aquilo? O que é que... Sim, às vezes pedem-me para fazer coisas que eu ainda não estou à vontade para fazer. E, portanto, logo aí eu digo, não, isto eu não faço. Outras coisas que eu até penso, ok, isto é fazível, aí sim avanço. Mas é necessário um trabalho de preparação, não é? De pensar, ok, eu quero chegar aqui. E, portanto, se eu quero chegar aqui, o que é que eu preciso de fazer para lá chegar? E, portanto, ir traçando pequenas metas e objetivos e ir passo a passo, portanto, tentar atingir e ir riscando ali a nossa checklist daquilo que temos de fazer. E então, como é que começou com a página? O nome veio de onde? Nós vamos ver algumas imagens também a passar de alguns dos seus bolos, não é? Sim. Das coisas que faz. Como é que se lembrou do nome? Como é que surgiu isto tudo? O nome da Festa para Ti já tinha vindo até um bocadinho antes do Covid. Numa altura em que eu comecei por fazer algumas festas. Está a ver os seus bolos na de televisão, aniversário. ficam bonitos, não é? Estava a ver. São telegénicos. São. Que comecei a fazer algumas festas de aniversário, porque para além de fazer os bolos de aniversário da minha filha, fazia também a decoração da festa dela. Entretanto, veio o Covid e obviamente parou tudo. Sim, claro. E agora pensei, não, vamos retomar. Portanto, vamos agarrar isto, vamos focar-nos naquilo que realmente gosto de fazer, que é a parte da modelagem, até mais do que a parte dos bolos. Pois, na realidade vê-se que há aqui esta parte, quem está a ver as fotografias, esta parte exterior, não é? É toda muito cuidadosa, não é? Tudo muito... Sim. Tem que ser. Sim. Também só vemos o de fora, mas realmente é tudo aqui muito com muitos pormenorzinhos. Sim, eu gosto Pormenores de coração. Sim. Eu gosto de que fique tudo certinho, não é? Aliás, costuma-se dizer que os olhos também comem e, portanto, a imagem é muito importante. O sabor, obviamente, também, não é? E claro. Até agora tem sido sempre. Se o sabor também não estiver lá, não é? Não angaria mais clientes, não é? É verdade, sim. Até agora têm sido sempre os feedbacks positivos. Mas pronto, a imagem
Eu gosto, é a parte que eu gosto mais, confesso. Estamos a ver aqui vários tipos de bolos, não é? Bolos de aniversário. Já vimos ali o que pareceu ser um bolo também de casamento. Sim, sim. Portanto, eu faço aniversários, casamentos, também já me pediram para batizado, também já passou aí um do unicórnio com 2 andares, que era um bolo de batizado. E, portanto, isto é aquilo que as pessoas isto tudo, querem. Não é festa. Então, lá por fora as pessoas pedem-lhe, não é? Quero isto, quero sobre isto. Como é que faz depois para organizar o tema? Eu não sou daquelas pessoas que fazem planos muito rigorosos. Sim. Eu gosto de dar asas à imaginação. Portanto, a pessoa dá-me a ideia daquilo que ela pretende, portanto, dá-me a inspiração principal e depois eu Aquilo vai sigo. surgindo. Exatamente, sigo aquilo que a pessoa quer e vou fazendo. Pronto. E como é que funciona aquilo que a gente não vê, que é o que está lá dentro do bolo? Sim, Que também é muito importante. Do que é, do que há. é verdade. Funciona, que a gente eu corta. tenho alguns sabores de recheio e de massas. Faço outros sabores também, se as pessoas quiserem. Portanto, basta dizerem, olha, afinal, eu não queria bem isto, eu queria antes outra coisa. E, portanto, faz-se, porque são bolos caseiros. E, portanto, tenho essa facilidade. Como cada bolo é feito exclusivamente para uma pessoa, tenho a facilidade de poder fazer outras receitas e estudar também outros sabores. Eu tenho recheios. De recheios, o que sai mais é o recheio de chocolate. Claro. Sai muito. O doce de leite também costuma sair. Eu não costumo trabalhar muito com o doce de ovos, embora algumas pessoas peçam, mas eu gosto mais de trabalhar com o creme pasteleiro, que é idêntico ao doce de ovos. Sai também muito o recheio de morango, Pois. frutos do bosque, e o creme cheese de frutos do bosque. Este costuma sair Isto muito. tudo receitas suas, não é? Adaptadas ali Sim, com a sua mão, não é? Sim, são receitas que vou adaptando, não é? E vou experimentando lá em casa e vou dando a provar aos vizinhos e... Os vizinhos e Maravilha! Os vizinhos, onde é que mora mesmo? Porque os vizinhos agora, eu nem sabia que tinha esta vizinha aqui, não é? É verdade, os vizinhos gostam, às vezes ligam, olha, tenho aqui um bolo. Ou às vezes eles perguntam, então, hoje não há bolo? Hoje não há bola, hoje não. estou mesmo a achar que é preciso uma nova receita por aqui. É verdade, sim. Portanto, eles acabam por apoiar muito, não é? Porque eles é que vão dizendo, olha, isto está bom assim, isto está maravilhoso, pronto, aqui não mexes mais. Ali, se calhar, e se metesses mais isto ou mais aquilo? E eu vou fazendo toque a toque e melhorando. Não sei se eu sabia dar. Eu sou boa de comer e dar opinião, mas não sei se saberia dar sugestões. Não é? Às vezes Só basta tipo, dizer, olha, isto está não muito doce, está muito doce, ou não está muito doce, ou... está muito líquido, está muito Sim. espesso, está. Pois. E de massas? Tem massas assim diferentes ou é uma massa mais normal? Costumo trabalhar com a massa de baunilha, portanto a massa amanteigada, muito idêntica ao pão de ló. O chocolate também pedem muito. Agora pedem muito massas assim mais tradicionais. Sim, Não eu acho que tivemos uma fase em que as pessoas queriam muito não sei quê de papoilas e coisas assim diferentes. Nada contra, porque por acaso é muito bom. Mas e acho que estamos a voltar também Ao mais tradicional. Também o normal, já temos saudades daquele bolinho que sabemos que isto é bolinho de. Não é? Porque às vezes comemos isto é bolo de. Não sabemos bem, não é? Sim, agora pedem mais a massa tradicional, a baunilhada. Às vezes até pedem com chantilly ou com o doce de ovos. Pois é. Sim, Portanto, que é o mais super tradicional. mais antigo, mais tradicional que existe, não é? Exatamente, sim. Depois temos os Red Velvet, Que também. também É bastante bom. pedem muito. Podem ser os Red Velvet depois com a decoração que faz, não é? Sim, 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 não há qualquer problema. O interior não tem nada a ver com o exterior. O Red Velvet ou o Blue Velvet também costumam pedir, que é idêntico ao Red Velvet, mas azul. Mas o sabor é o mesmo. Não é bem igual. Eu acho que a ideia de abrir e o bolo ser azul é muito giro. Sim, a textura é igual, Sim, acho giro para o meu filho. mas o sabor não é engraçado. bem igual. Sim, o abrir e o bolo azul as crianças adoram, não é? Sim. Tudo que Eu seja acho que bolos eles gostam. coloridos. Se bem que o meu filho nessas coisas é muito. Quer chocolate e gosta de ver o castanho. mas eu acho que o azul é muito engraçado, faz uma coisa muito gira. Sim, o sabor não é bem idêntico, porque eu também no Red Velvet eu gosto de adicionar frutos vermelhos ou frutos do bosque, que é para sobressair aquele sabor. Sim.
No Blue Velvet nós não Já podemos não dá, fazer isso, porque senão vai nós, ficar mesmo se vamos vermelho. pôr frutos do bosque e depois vamos adicionar um corante azul, aquilo Sim, não vai dar. sim. Mas o bolo azul ainda não me lembrei de fazer. Tenho que, para o ano, um bolo azul. Faço um bolo azul. Já passou. Já passou, exato. E então, estas massas todas, como é que as pessoas podem encomendar? Porque não é só bolos que faz, porque é Não. festa. Exatamente, portanto, eu faço os cupcakes, cake pops, as bolachas decoradas também, Também com a pasta de açúcar, não é? com pasta de açúcar ou com glacê, portanto, faço consoante aquilo que as pessoas pretendem. Podem encomendar através da página do Facebook, do WhatsApp ou do Instagram também. Uhum. E como é que devem fazer a encomenda? Com quanto tempo de antecedência? E pedem o bolo com os extras, não é? Os bolinhos, as bolachinhas e tudo mais, decoração, Sim. faz tudo? O ideal é as pessoas pedirem os bolos com cerca de 15 dias de antecedência, porque tem uma agenda um bocadinho preenchida. Mas Porque tem que ter tempo para fazer os trabalhos de casa com a sua filha. Exatamente. Exatamente. Portanto, vejam É lá. mais ao fim de semana, não é? Sim, O quê? Os bolos ou os trabalhos de casa? os dois. Não, eu fiz uma pergunta mesmo sincera, nem foi a gozar. Os bolos. Os bolos é mais ao fim de semana. O meu filho só tem trabalhos aos fins de semana, sabias? É? É, por isso é que eu estava a perguntar. Modernices. Sim, é um bocadinho dos dois, portanto é mais ao fim de semana, tanto trabalhos de casa como de bolos. Mas sim, a maior parte das festas são ao fim de semana. Há alguns pedidos durante a semana, às vezes 3, 4, 5, 6, mas a maioria é ao fim Sim, de porque semana. mesmo quando se tem os miúdos ou que se faça anos a meio da semana, não é, normalmente é no fim de semana que se comemora, não é? Sim, normalmente quando pedem para dias de semana ou são adultos, não é? Que vão jantar nesse dia Sim. e pedem o bolo para esse dia, ou é para levarem para a escola para cantarem os parabéns com os amigos. Pois, é isso. Mais ao fim de semana, portanto. Então, Mundo 15 dos dias. bolos com as crianças. Ai, É meu um Deus. desafio. É um Eles querem bolo desafio, para exato. tudo, para tudo. Sim. Para todo o sítio onde vão. Eles querem um bolo para aqui, para ali, para os amigos da Durante escola. a semana é o bolo para a escola, Sim, depois à noite em casa. exatamente. Depois no fim de semana, que é para juntar a família. Exatamente. Então, é E depois, se bolos ainda aquela vão ao semana. futebol ou ao balé ou sei lá o que for, também querem um bolo para o futebol, para o balé, para não sei o quê. Eu acho que Vai fazem mais um bem, bolo. eu acho que fazem bem. Exatamente, não tem nada Não, contra. para vocês nada. é ótimo. Para os pais que têm que desembolsar um bolo, 2 bolos, 3 bolos, é que a coisa Os fica pais, assim. pronto. Fica assim não tão fácil, mas pronto. Não eu vou explicar o que é difícil. É controlar o açúcar. Ah, exato, é isso, é o açúcar. Controla o açúcar. É o açúcar, é o tempo e o açúcar, não é? Exato. Portanto, até bolos para levar para a escolinha. E depois a entrega. Vão buscar... Normalmente eu trabalho com a recolha, portanto prefiro que vão buscar os bolos. ok. Sim, também faço entregas mediante disponibilidade e orçamento. Isto se for num combinado. raio de... Sim, depende. Portanto, eu já fiz entregas a 50 km. Por exemplo, o bolo de casamento que nós vimos foi uma entrega até que foi um bocadinho longe. Mas pronto, é tudo uma questão de fazer orçamento e de haver disponibilidade para... Porque se tiver 2 ou 3 bolos para irem recolher, por exemplo, às 10 da manhã, não consigo estar a fazer uma entrega às 10 da manhã nem às 11. Pronto. E então onde é que é a sua... Ainda não dissemos morada? Em nem Vila nada. Franca de Xira. Portanto, ali na zona de Vila Franca de Xira é mesmo à entrada de Vila Franca. Pé dos Bombeiros. Ou Não, do outro- na outra entrada. Portanto, ao pé da Praça de Torres. Veja lá, Exatamente. veja lá o que é Entra que na diz, outra. que eu já, Vai vivi para a em, outra. eu já vivi em Vila Franca. Exatamente. Bela cidade dos informação Torres. tem nas redes sociais. Sim, não é? sim. Sim, eu tenho Eu agora estava a morada. brincar. Como disse que era mesmo à entrada, dizia, é ao pé dos Mais Bombeiros. atrás. Na outra. Então é ao pé da Praça de Torres. Exatamente. Pronto. É a Vila Franca. É mesmo ao assim pé da tão entrada para a autoestrada. Sim, Portanto, Oh, pronto. Pronto, até dá jeito. sei. Dá jeito. Tu não sabes? Não é por- Tem que sair de um lado, passar a Vila Franca e depois já pode entrar na entrada do outro. Agora sim, agora Esse lado não tem saída na autoestrada. exatamente. Agora sei. Exatamente. Sou eu que me lembro destas coisas. É verdade, eu sou itinerária ambulante. Sim. E então, agora perdi-me. O que é mais desafiante? Casamentos, aniversários? Os casamentos são uma grande responsabilidade, não é? Porque estamos a fazer Pelo tamanho do bolo? pelo tamanho do bolo, sim, e porque é aquele dia especial daquela pessoa. Portanto, supostamente é o dia que ela vai ter uma vez na vida e a responsabilidade é muito grande nós fazermos aquilo que a pessoa quer. Mas eu acho que é mais desafiante
nós chegarmos às nossas crianças. Porque as crianças são as mais críticas. E eu vejo pela minha filha. É tudo muito... É. Ou é exatamente aquilo que ela idealizou e está fantástico e perfeito, ou a minha filha é a primeira a apontar-me o dedo. Não há, eu acho que as crianças não têm muito um meio termo de isto não era bem o que eu pensei, mas pronto, olhando assim de lado, até não está assim tão mal. Faz-me lembrar o meu bolo de casamento, que eu pedi aos senhores umas coisas e claramente a gente não se entendeu, e eu olhei para aquilo e pensei, como é que eu vou dar a volta a isto porque não gostei. Mas nós temos esta capacidade, somos adultos. As crianças ou é aquilo... Não gosto, Exato, não é nada disto, e uma outra, não acredito que foi isto, não sei o quê. Mas não foi isso que aconteceu. Não. Porque nós somos adultos. Exatamente. De maneira. Sim, isso é aquilo que eu estava a dizer, não é? O bolo de casamento é o dia da noiva. Mas é muito importante, sim. Sim, e portanto nós temos uma responsabilidade muito grande de conseguirmos concretizar aquilo que a noiva, principalmente, não é? Falo da noiva Eu vou explicar. Eu vou explicar a ver se eu consigo explicar ao fim de 17 anos. Não, eu portei-me bem, Cláudia, não. Este era do meu filho, não era meu. Eu tinha visto um bolo com uns dourados, porque eu sou do tempo, quando eu casei, era sempre com aqueles belos bonecos maravilhas e tudo, que pronto, eu nunca gostei daquilo. Então, eu tinha visto um bolo assim com uns relevos dourados. Era simples, o bolo era assim, só assim com os relevos, e depois aquilo tinha tipo um spray qualquer dourado. Hoje já saberia explicar muito melhor, porque já estamos aqui com os bolos e já quase ficamos ex. Era só isso, era só o maçapão, que eu adoro, com esse dourado, mas com alguns relevos só para não ser um bolo direito. E pronto, era só isto. O senhor, o que achou, fez tipo parecia quase com uns stencils, umas folhinhas em dourado assim por todo o bolo. E eu, pronto, achei que não. Pronto, então o que é que eu fiz? Porque aquilo tinha lá aquelas coisas que pensei, então vamos pôr umas rosas. Porque ele tinha dito, não tem bonecos. Eu disse, vou pôr umas flores. Então eu pus lá mesmo as flores, 2 rosas assim. Pronto, lá tapou aquilo que eu não gostei muito. Já decorou? Ficou resolvido. Já fiz eu serrei o meu ramo de noiva ao meio, não é? Lembram-se dessas coisas. Pronto, estas histórias todas. Para outros dias. Mas isto tudo para dizer que as crianças não têm esta capacidade de chegar ali ao meio e pensar, não, aquilo... E de pensar, aquilo custou dinheiro, não vou deitar fora. Não, eles ou gostam ou não gostam. Sim. Exato, sim, as crianças ou gostam ou não gostam. E portanto, eu acho que são as mais difíceis de nós agradarmos. Quando elas ficam agradadas, perfeito, não é? Também, na realidade, quando eles gostam, eles não é tanto, não é o dinheiro das coisas ou isso. Eles gostam porque eles gostam, é aquilo que eles imaginaram, não é? Sim, e às vezes são as coisas mais simples que eles verdade, acabam por dizer, uau, era mesmo isto que eu queria. Pronto. E então, hoje também temos aqui uns bolos que nós já mostramos. Já mostramos? Já tiveram a ver, mas ainda não mostramos ao pormenor e merecem... Temos aqui um bolo todo colorido, muito fofinho. Merecem este pormenor. Vamos lá ao elefante. Deu muito trabalho. É muita pasta de açúcar. Esse foi mais fácil do que o do São Martinho. O do São Martinho é mais trabalhado. E este aqui já foi inspirado a alguma coisa que já teve que fazer, não é? Os animais já deve ter aparecido imensas vezes para pedirem-lhe para fazer animaizinhos. Estas franjinhas. Circo, não é? Sim. O circo, os animais da selva, os animais da quinta, os animais de não sei o quê, não é? Sim, eu por acaso nunca tinha tido a oportunidade de fazer o elefante em modelagem. Não? Não. Ok. Então pensei, ok, vou fazer. Vou fazer para levar à conversa de mulheres um elefante, sim. Vou fazer. Sim. Aqui um bolo de 2 andares, pequenino, mas 2 andares. E agora estamos a ver o nosso bolo do São Martinho, que está espetacular. O que foi mais desafiante aqui neste bolo? Foi a garrafa. Foi a garrafa. Ai, a garrafa. Sim. E tem qualquer coisa escrito. Tem um poemazinho. Como é que a gente agora vai? Piga. Posso? Pode. Acho que pode lá ir. Se virar para ali, para... era para eles, exato. Já tirámos a garrafa. Vamos lá. Esta garrafa é doce. Vamos ler. Assim, olha. Jerpiga na mesa, castanhas a assar. É dia de São Martinho, vamos festejar. Boa! Agora fazias uma música, Cláudia. E tu começas a música.
A Cláudia nunca está preparada. Mas já estás preparada. Uma coisa dessas, mas está-se bem. Está-se bem. Eu estava à espera que cantasses. Não. Então, a garrafa, porquê é que deu mais trabalho? Porque só para isso ficar de pé deve ser uma trabalheira, não? Sim, um bocadinho. Lá por dentro é bolo ou é tudo pasta de açúcar? Não, ela tem um núcleo, portanto ela é oca, Ok. na realidade. Também foi mais difícil porque eu nunca tinha feito uma garrafa. Pronto, e veio aqui ao programa desafiar-se. Fez um elefante e uma garrafa. Acho que fez muito bem. E se calhar Mais também nunca desafiante tinha... do que um bolo de casamento, acredito. Mais desafiante do que um bolo de casamento. Normalmente os bolos de casamento são mais lisos. Bem, conforme Para aulas. nós, Ruth. Para nós, Para o para São nós. Martim. Exatamente, para o São Martim, que ele mereceu. Mas está muito gira a sua ideia, ter posto ali o poemazinho. Sim. E o poemazinho, achei muito... E depois temos um tronco, não é? Exato. E umas castanhas que são giríssimas. Sabe que eu adoro castanhas, mas também gosto de pasta de açúcar. Aquelas parecem-me quase perfeitas de comer. Pode provar. Não vou fazer isso. Está tudo tão bonito. Não desmete. Exatamente. Deixa Não vou estar. estragar. E aqui as nossas folhagenzinhas. Quanto tempo demora para a fazer isto? Porque isto aqui estamos a falar quando falo isto, a decoração. A modelagem, tudo isto. Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Sim. Este bolo do São Martinho, como foi a primeira vez que fiz até a garrafa e tudo mais, demorou mesmo muito tempo. A garrafa deve ter demorado para aí 4 horas a fazer. 4, 5 horas. Teve que fazer e desfazer. Deus. Sim. Eu sei que ao todo na decoração dos 2 bolos que eu trouxe estamos a falar de cerca de 20 horas a fazer Pois, decorações. é isto. 20 horas no total, mas não faz 20 horas seguidas. Faz. Foram em 2 dias. Foi, ok. Pois, Mas pronto, dá muito as trabalho. pessoas às vezes não têm esta noção que dá mesmo muito trabalho. Por exemplo, aquele tronco que nós estamos a ver ali e mesmo a garrafa têm pormenores em si, não é só um modelar, depois tem ali, não sei se é com caneta, se é uns riscos, o que é que fez, mas num tem coisas escritas e aquelas desenhinhos e no tronco tem aqui as Sim. ranhuras, não é? Sim, são muito trabalhados e por isso também demoram mais tempo. E depois, pronto, também tem a ver com ter começado o projeto há pouco tempo e estou a fazer coisas novas. Sim, sim. E então acaba Vai sempre que é por demorar prática. mais. Claro. Está-se a desafiar, está-se a desafiar. Mas isto para dizer que às vezes, olha, tão bonito, veja lá como está tão bonito o seu trabalho na É televisão. verdade. Está mesmo bonito. E tem uma letra bonita também. Obrigada. Ainda bem, para ajudar a filha para aprender a fazer uma letra bonita agora. O que eu ia dizer é que às vezes as pessoas não têm noção do quanto trabalho isto dá, não é? E quando vão perguntar os preços e comprar este tipo de coisas, de bolos e de decorações, às vezes as pessoas não têm noção de quanto trabalho aquilo está ali aplicado atrás. Não têm noção nenhuma. Eu arriscaria dizer mesmo nenhuma. Porque às vezes dizem, mas é só fazer uma figura, é só fazer um boneco. E nós olhamos e dizemos, ok, mas as pessoas não sabem que fazer aquele boneco vai demorar 2h30. Portanto, as pessoas não têm mesmo noção que demora muito tempo. Ou é como já me aconteceu, mandarem-me uma mensagem e perguntar se era possível fazer um bolo de 2 andares para o dia a seguir. E, portanto, eu tive de dizer, não, isso é impossível, não Pois dá. sim, só se já tivesse alguma coisa pré-feita, não é? Aí Claro, tem que pensar sim. numa pastelaria ou numa coisa assim que tem sempre coisas ali a sair para Exatamente. aqueles mais esquecidos ou que de última hora Faço pensar. bolos 2 andares. Fazes? Faço. Agora, não fica nada assim. Pronto, já Nada tem assim. Eu nunca pensei na minha vida em fazer um bolo de 2 andares, estás a perceber? É assim, eu faço bolo de 2 andares. Eu vou explicar. Eu tenho 2 formas do mesmo tamanho, assim, pequenina. fazes uma... Depois divido o bolo Sim. nas 2. E fazes uma Depois e ponho outra. assim um recheio de brigadeiro. Sim. Depois os bolos, depois... só que aquilo não sei barrar muito bem, que aquilo nunca fica bem lisinho. Mas fica bom. Tem a ver com a consistência. Mas mesmo assim, é um bolo caseiro, em casa, tipo uma pessoa que não percebe nada disto, mas que tenta, e demora muito tempo. Sim. Então, com pormenores e tudo. Se formos depois adicionar a parte da decoração e quando querem figuras e tudo mais, isso é tudo preciso ter em conta. Até porque quando nós fazemos a figura, ela precisa de ter tempo para secar, firmar. não é? Exatamente. A figura que eu poderia fazer era uma bola de futebol.
E mesmo assim, olha, que não é assim tão difícil. As bolas são bastante difíceis. Exato, é porque as bolas são difíceis para ficarem assim mesmo. Então uma minhoca, redondinhas. aquelas Pois, coisinhas, as uma minhocas minhoquinha eu acho- ali. Cada vez que me lembro que pus a fazer o campo de futebol, já. Não, isto só para fazer as não é nada marcações. fácil. Só para fazer as marcações assim, já. Olha a tromba do elefante. Exato. É difícil. Não dá, então, não dá. como é que as pessoas a podem contactar? Já falámos aqui um bocadinho, mas voltar a lembrar, porque estamos a entrar aqui nos minutos finais. Como é que a podem contactar? Com quanto tempo de antecedência? Para que é que a podem contactar? Essas coisas todas. Em que zona? Pronto. Exato, portanto, eu estou na zona de Vila Franca de Xira. Podem-me contactar através da página do Instagram ou do Facebook Festa para Ti, ou através do WhatsApp, do número que passou em rodapé, não é? É necessário que indiquem a data do evento, para quantas pessoas é que querem, o bolo, no caso, se querem algum extra, como os cupcakes, os cake pops ou as bolachas decoradas, e se tiverem alguma imagem de inspiração daquilo que pretendem, o ideal é juntar, que é para eu depois poder fazer o projeto de acordo com isso. E no seu site, nós não vimos aqui, mas no seu site ou nas suas redes conseguem ver os cake pops, as bolachas e essas coisas todas? Sim, portanto tem lá tudo, dos trabalhos que eu vou fazendo, aparecem Sim, lá já todas têm as ideias, imagens. não é? E alguma dúvida também telefonam e é mais fácil, não é? Sim, claro. Eu até prefiro que seja por mensagem, que é para ficar tudo escrito. Sim. E às vezes quando encomendam com 1, 2 meses de Sim. antecedência, depois podermos rever. E rever tudo. Planos para o futuro? É fazer crescer. É crescer, vamos dar os passinhos devagarinho e quem sabe abrir também um espaço próprio, uma loja, não é? E começar também a ter outras pessoas a fazer isto comigo. Muito bem, já são aqui muitos planos para quem está agora a começar, não é? É, porque são as tais metas, não é? Nós fazemos as metas a curto, médio e longo prazo. Sim, portanto, muito bem, muito bem. Sim, E olha, senhora. parabéns, em tão pouco tempo já está a ter uma agenda preenchida. E É O verdade. que é que a filha diz disto? Ela sabe que é a razão bom. disto estar a acontecer. A minha filha agora diz que a mãe só faz bolos. Pronto. A minha mãe está sempre a fazer bolos. É o que a minha filha diz disto. Ela diz que não gosta de comer os bolos da mãe. Também é uma verdade. É? Mas acredito que seja porque está farta de comer bolo, porque acaba por ter bolo Sempre o todos os dias em cheirinho casa. lá em casa, é capaz, é capaz. E adora participar. Normalmente ela faz sempre uma peça para os bolos que eu estou a fazer. Portanto, ela gosta de sentar-se lá ao pé de mim, a modelar a pecinha. Eu depois digo-lhe sempre que meto no bolo, não é? Embora não meta, mas ela gosta de estar dentro da coisa. Fica ali e de participar. Sim. Muito bem. Daniela, muito obrigada. Obrigada Parabéns eu. pelo seu projeto e até uma próxima. Obrigada, até à próxima. Obrigada. Obrigada. E nós temos que terminar, porque assim a produtora diz. Mas antes tínhamos que referir uma coisa, vamos ter umas novidades. Duas não é? rubricas já a começar na próxima semana, não é? Às terças e rubricas às de quê? rubricas de vários temas, vários assuntos, por isso vai desde a culinária ao desporto, rubricas de gestão e planeamento, rubricas acerca de assuntos da saúde mental e outras que não me lembro agora. Às terças e às sextas vamos ter essas rubricas a passar aqui, portanto fica atento porque além das nossas convidadas já serem uma inspiração, vamos ter as nossas convidadas, porque as caras são convidadas, sozinhas ali a falar. falar. Vamos ver, nós vamos estar aqui sentadas a ver como é que vai correr. E vai correr muito bem, está tudo a correr muito bem. E temos a certeza que vai ser aqui muito bom. De educação financeira também temos. Estou aqui a tentar lembrar-me de tudo. Olha, Mas tem de vocês ver, vão às ver. terças e às sextas-feiras têm de... Como? Tem de ver todos os Exato, programas, segunda à sexta-feira. sexta, pá. exato. Mas terça e sexta ainda levam um miminho. Exatamente, tem aqui então estas rúbricas e nós voltamos no próximo programa. Também tem de ver, no próximo programa pelas 15 horas cá estaremos, mais uma mulher, ou duas, Ou 3 ou 4. ou três ou quatro. Lembra-se aquele programa que era aqui uma rodinha? Exatamente. Quem sabe, Tem quem de sabe. ver. E projetos fantásticos. Siga as nossas redes sociais e contamos consigo no próximo programa. Tchau!